Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. Se prepara que a resenha de hoje é sobre um dos thrillers mais aguardados do ano, um dos livros que eu mais estava ansiosa para fazer a leitura nos últimos tempos, que é o A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides. Esse aqui é o mais recente lançamento do Grupo Editorial Record, um livro que está sendo super comentado e que na realidade ainda está em pré-venda. O lançamento oficial dele agora é dia 20, então ó, já aproveita para garantir o seu, para você ler o livro assim que ele sair. Porque sim, ele é daquelas leituras completamente instigantes, daquele livro que você começa a ler e não quer parar. E eu já tô me adiantando pra falar dele aqui sem nem ter dado uma base sobre o que é essa história. Aqui a gente vai ter a história da Alicia, uma mulher que está há 6 anos internada num hospital psiquiátrico sem ter falado uma única palavra sequer desde que ela foi internada. E ela foi internada porque ela assassinou o marido dela, e a única conexão que a gente tem com a Alicia é através das páginas do diário dela, um diário que ela escrevia antes dela ser internada e que ela começou a escrever justamente por indicação do marido dela, porque como ela, sendo uma artista plástica que basicamente só conseguia se expressar por meio das telas, o marido dela achou que seria importante ela tentar colocar em palavras as coisas que ela sentia, e aí toda a narrativa do livro vai se dar por meio da voz do Theo, que é um psicoterapeuta que se candidatou a essa vaga nesse hospital porque ele teve um interesse muito grande pela história da Alicia desde que tudo aconteceu, porque na visão dele ela deve carregar ali algum trauma que talvez não tenha nada a ver com o marido, e aí então é que a gente já começa a ficar, né, com aquela pulga atrás da orelha pra entender o que foi que aconteceu? Será que de fato tem algo ali no passado dela que causou isso? O que tá por trás da mente da Alicia? Como o Theo é um psicoterapeuta, a psicologia é algo muito importante aqui no livro. Tudo aquilo que ele fala, a maneira de como ele fala tá relacionada a isso. Então ele traz muito da profissão em si, do papel do psicólogo, como que aquilo é trabalhado. Ele explica muito dos processos de trauma, como que isso vai acontecer na nossa mente, no inconsciente, como coisas, né, que aconteceram na nossa primeira infância, num momento que a gente talvez nem tenha memória, pode afetar a vida adulta. E eu achei isso tudo fascinante. Eu adoro esse assunto. Eu morro de vontade de, em algum momento da minha vida, fazer psicologia. Então é claro que não tinha como eu não me interessar por isso. E eu adorei ver, né, como o autor conectou esse assunto ao desenvolvimento em si da trama. Porque isso tudo tá realmente muito ligado a como as coisas vão acontecer. Outro ponto também bastante interessante é que aqui a gente vai ter um paralelo bastante grande entre a Alicia e o Theo. Então esse aqui não é um livro simplesmente sobre a Alicia, a gente vai saber muito do Theo, até porque ele é o narrador em primeira pessoa dessa história, não tem como ele não falar dele conforme, né, as coisas vão se desenvolvendo. E o mais interessante também é que o que a gente sabe da Alicia é a partir da visão do Theo, é a partir de como o Theo a interpreta. E eu acho que isso também causa esse fascínio pela história, porque o Theo, ele é fascinado pelo caso da Alicia. Tudo que aconteceu com ela é algo pelo qual ele sente muito interesse, e aí não tem como a gente, sendo leitor, também não se interessar, porque essa fixação dele, esse encanto dele passa pra gente através da leitura. E aí o autor também, ele foi colocando diversos outros elementos na leitura que fizeram dela mais interessante, que fizeram da história mais encorpada. Um deles, né, é a conexão que a gente tem muito grande da Alicia com o mito Alceste da mitologia grega. E eu adorei ver essa ligação, eu adorei saber mais sobre essa história, eu adorei saber a interpretação que o autor deu pra isso. Sem contar também, né, que a Alicia, sendo uma artista plástica, a gente tem essa visão da arte muito presente na história, a arte como uma forma de você se expressar. E tudo isso só foi tornando a leitura mais atrativa, mais cativante. Foi um daqueles livros que eu comecei a ler e eu não conseguia parar, porque eu não queria parar. A narrativa toda, ela te envolve de uma forma que você realmente se vê encantado pelas palavras do Theo. Não encantado num sentido de você falar, nossa, que bonito isso que ele tá falando, mas encanto no sentido de você entrar naquilo que ele diz e de você ficar viciado, preso na leitura e de não querer sair dela. Foi engraçado porque depois que eu terminei de ler e eu resolvi rever algumas passagens aqui, tinha coisa que na minha cabeça tinha acontecido lá no começo da leitura, só que quando eu fui ver já tava, sei lá, quase na metade do livro, porque ele tem essa leitura que é tão rápida que quando você vê, você já leu
uma cacetada de páginas sem nem ter percebido. Em relação ao desfecho, eu adorei a construção final da história, eu adorei o evento em si, da noite, né, em que o marido da Alicia foi morto, eu adorei entender o que de fato aconteceu e como aconteceu. Eu achei uma sacada incrível do autor, e não só pela revelação da noite em si, mas também pela maneira de como a história acaba, de como ela se encaminha até o final. O livro ele termina com aquela sensação realmente do thriller, que você fica com aquela sensação do algo ruim se aproximando. Mas em relação à grande surpresa aqui do livro, na verdade o meu impacto foi um tanto quanto reduzido nesse sentido, porque eu já tinha conseguido sacar o que estava envolvido aqui no final. Então eu acho que esse é um excelente livro de estreia. A história, ela é muito bem amarrada, mas eu acho que pra quem lê bastante livro do gênero, né, então eu gosto muito de thriller psicológico e eu leio bastante e tal, o livro pode não ser assim tão surpreendente, porque dá pra você captar algumas coisas antes. Só que isso também é algo muito relativo, porque eu tô vendo uma maioria esmagadora de pessoas que se surpreenderam completamente com o fim. Ou seja, é aquele típico livro do leia pra descobrir e saber como vai ser essa reação pra você, o quanto vai te impactar ou não. Só que independentemente de você saber ou não antes do fim, de você ter a revelação antes ou não, a leitura vale super a pena, porque como eu disse, é essa leitura que instiga, é esse livro que não faz você querer parar de ler, que a história é bem bolada, então a leitura vale mesmo se você descobrir o final antes ou não. Façam a leitura e venham depois me contar quais foram as impressões de vocês. E se você gostou desse vídeo já sabe, deixa aqui sua curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Aproveita pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Deixa aqui também seus comentários que eu quero saber as impressões de vocês. E não deixe também de me acompanhar nas demais redes sociais que por lá a gente tem um contato mais próximo. Beijos a todos, até o próximo vídeo.